No vídeo passado, na nossa série sobre o Appium, nós criamos o nosso primeiro projeto utilizando o Robot Framework e o Appium. É esse vídeo que está aqui em cima do card aqui, se quiser depois dar uma olhada lá. Mas não é porque criamos o projeto que ele está lindo, perfeito, né? Ainda assim precisa de melhorias e evoluções. Então nesse vídeo vamos fazer algumas melhorias pontuais do nosso projeto e criar alguns novos recursos para criar novos test cases. Bora lá! Fala que é a beleza, Vinícius Trindade aqui com vocês. E sem enrolação, bora pra pauta. No vídeo anterior a gente criou algumas lógicas para fazer clique em alguns elementos. Então a gente vai melhorar um pouquinho aquela lógica. A gente está escrevendo muito, mas dá para melhorar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar essa melhoria. E vamos aproveitar o embalo dessa refatoração e já deixar criado uma user keyword para fazer input de texto em elementos e outra user keyword para fazer swipe até um determinado elemento. O swipe foi removido do vídeo, então você não vai ver ele aqui, vai ver num próximo vídeo que vai ao ar na semana que vem. Ficou muito grande, a explicação é relativamente grande, mas necessária, então na semana que vem vai ter um vídeo só para falar sobre swipe. Bora continuar. E com tudo isso refatorado e criado, vamos criar novos test cases. Então bora lá, sem enrolação, bora pôr a mão na massa. Bom galera, eu já estou aqui com o VS Code aberto e a primeira coisa que a gente vai fazer é melhorar ali as keywords, na verdade a lógica que a gente utilizou para fazer o clique nos elementos. Mas antes de fazer essa alteração, vamos primeiro entender o porquê que a gente vai fazer essa alteração. Então vamos aqui na pasta Resource, na pasta Pages e aqui no arquivo Interest Page e no arquivo Looking for Page. E reparem bem, as duas keywords que nós criamos, tanto a Select Interest quanto a Select Looking for, elas têm estruturas bem parecidas, para não dizer iguais, né? Só mudando ali, no caso, o localizador. E tudo bem, não tem problema. O problema, vamos dizer assim, é que a gente está escrevendo demais. Então toda vez que eu tenho que fazer um clique em algum lugar, eu tenho que dar um wait antes. Seja para validar se ele está visível ou seja para validar se ele está habilitado. Está errado? Não está errado, mas a gente pode melhorar isso, porque a gente está de fato escrevendo demais. A gente poderia ter apenas uma keyword para fazer essas duas ações, né? Tanto fazer o wait visible e o click element e o wait enable para o click element. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos fechar aqui e vamos lá na nossa pasta utils e acessar aqui nosso arquivo de custom keyword. A primeira nova user keyword que a gente vai criar vai ser a wait visible and click element. O que essa keyword vai fazer é que o próprio nome já está dizendo. Ela vai esperar algo estar visível e clicar no elemento. Então vamos lá. Essa keyword vai precisar de um localizador. Então a gente tem que criar um argumento para ela. Como a gente viu na aula passada, né, no vídeo passado, para criar um argumento é só a gente usar aqui arguments, né, configuração arguments. Vamos criar aqui a variável para chamar locator. E vamos trazer para cá a wait until element is visible, que precisa de um localizador, que é a variável que está no nosso argumento, e vamos trazer para cá também a click element, que também precisa de um localizador. Então show, a gente já poderia substituir aquelas duas keywords lá que fazem o wait visible e o click por essa daqui. Mas vamos criar logo a outra antes de fazer a substituição. A seguinte seria a wait enable and click element. Ela também vai precisar de um argumento. Vou copiar daqui para ser mais rápido. E vamos usar, ao invés de uma library keyword que vem lá da Appium, vamos usar a nossa user keyword que criamos lá no vídeo passado para fazer essa validação se o elemento está habilitado. Tá? Então vamos usar aqui a wait until element is enabled. E ela também vai usar um localizador. E vamos dar click element. Então dessa forma aqui a gente pode substituir aquelas ações por uma única
por uma única keyword. Facilita ali na hora de a gente criar as nossas user keyword e a gente vai, né, ter que escrever menos para fazer mais. Isso é uma característica importante que temos que trazer ali sempre para nossos projetos, principalmente projetos grandes. E talvez você esteja se perguntando, né, por que eu criei aqui uma nova keyword, Weight Enable Click Element, e não coloquei o click aqui dentro, o click element aqui dentro. E a resposta é simples, você vai entender bem fácil. A Weight Until Elements Enable é uma keyword de pré-condição, então eu espero que algo aconteça para fazer algo depois. Tá? Então, se eu colocasse o clique aqui, eu só poderia usar essa keyword para fazer clique e não para fazer, por exemplo, um input de um texto dentro de um elemento. Tá? Então, eu deixei ela separadinha ali, criada justamente só para ser uma keyword de pré-condição. E quando for necessário ter ações com ela, eu crio uma outra, né, que chame ela e faça a ação necessária. Agora, com tudo entendido, com elas duas criadas, a gente já pode fazer a importação delas lá para nossas pages que usam ali os cliques e os weights. Tá? A gente não precisa fazer nada no arquivo base.resource porque esse arquivo já está importado lá. Então, de fato, é só a gente fazer a melhoria dentro dos pages. Eu vou fazer essa melhoria com vocês aqui no interest, no select interest, e depois, para esse vídeo não ficar muito enorme, eu vou fazer nos outros, tá? Que vai ser exatamente a mesma coisa. Então aqui acho que fica melhor para vocês entenderem como é que a gente vai usar aquelas duas keywords. Então, bora lá. Primeiro vou usar aqui a Weight Visible and Click Element e depois, logo abaixo, Weight Enable and Click Element. E qual vai ser o localizador? Exatamente esse daqui de cima. Pro Visible vai ser esse daqui. E pro Enable vai ser esse daqui. Acho que agora está bem visível a diferença, né? Nós temos aqui 5 linhas, contando aqui com o espaço aqui entre as ações. E aqui agora a gente só tem 2 linhas. Isso vai se repetir para os demais. Então, por exemplo, lá no Looking For vai ficar exatamente a mesma coisa. Então aqui eu vou trazer também a Weight Visible and Click Element e a Weight Enable and Click Element. E os localizadores vão ser os mesmos de antes. E aqui vocês também conseguem perceber, né, que é bem gritante a diferença ali de como que fica aqui o Word. Fica muito mais legível, né? E a manutenção também vai ficar mais fácil para todos os lugares onde eu vou ter que ter esse weight e esse clique. Agora eu vou fazer a mudança em todas as outras pages e já volto com vocês. Enquanto eu estou fazendo aqui a manutenção no restante do projeto, só um ponto bem importante. Eu sempre bato bastante na tecla da manutenibilidade, né? Até brinco aqui que eu falo às vezes errado a palavra, mas é sempre importante. E isso que a gente está fazendo aqui agora é justamente fazer nosso projeto ter uma manutenção melhor. Então, quanto mais a gente conseguir acoplar o nosso código de uma forma que ele gere uma melhor manutenção, ou seja, eu tenho que fazer um ajuste único para que consiga refletir no restante do projeto, é sempre bem-vindo. Procure sempre a manutenibilidade, para que outras pessoas, além de você, dentro da sua equipe, dentro da sua squad, consigam fazer manutenções rápidas e fáceis para suas automações. Bora voltar lá para o código. Bom, pessoal, mudança realizada. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho, né? O Welcome Page agora está com uma única keyword, que é aquela que a gente acabou de criar. Weight Visible Click Element. A Sign In também é a mesma coisa. E a Home foi a única que não foi alterada, porque ela só tinha um weight lá, que ela está esperando ali a Home ser carregada. Vamos testar essa mudança que a gente fez. Ela é um refactor, então não é para ter nenhum tipo de mudança de comportamento, é para continuar da forma como estava. Mas ainda assim, né, a gente precisa dar aquela olhada para ver se realmente tudo de boa como estava antes. Então, vamos lá subir o nosso servidor do Appium. Beleza, agora com o servidor de pé, vamos criar um outro terminal e de lá vamos executar o nosso teste. E lembrando, pessoal, que também dá para fazer execução pelo plugin do Robot Framework Language Server, mas eu vou sempre estar executando pela linha de comando
até para frisar mais e fazer vocês também terem o costume de executar os testes usando a linha de comando, beleza? Então bora lá, ver se está tudo ainda funcionando. Robot-dlog. Ponto. Lembrando que, como eu avisei no vídeo passado, como eu tô com muita coisa aberta aqui, o início da execução para mim fica um pouquinho lento, então eu vou acelerar esse início de execução aqui e quando começar de fato a execução do teste, eu volto à velocidade normal. Show de bola, a nossa refatoração aqui funcionou lindamente. Agora, como disse, né, vamos aproveitar esse embalo aqui da refatoração e vamos usar a mesma lógica ali para criar mais um módulo, mais uma modularidade no nosso projeto, que vai ser criar uma keyword para fazer input de texto. Mas a gente não vai usar de cara ali as libraries keywords da Appium Library. Vamos criar, vamos usar ela obviamente, mas vamos criar a nossa user keyword para fazer aquilo que a gente quer para o nosso projeto. E um recadinho super rápido, se você está aqui comigo ainda, não se esquece, se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito, deixa o seu joinha, comenta aqui comigo se você está no chat live ou se estiver vendo depois o vídeo, não importa, comenta aqui, vamos trocar essa ideia e compartilha com a sua rede se você acha que esse conteúdo vai ajudar mais pessoas, beleza? Bora voltar lá para o VS Code. Antes da gente, de fato, criar aqui essa nova user keyword, vamos primeiro ver o que a gente vai fazer dentro do app. Primeiro, a gente vai clicar nessa lupinha, que é ali a tela de pesquisa do TED. Dentro dessa tela, a gente vai fazer uma pesquisa no campo Search aqui. Então, a gente vai dar um clique nesse campo. A gente vai validar se o teclado vai subir. Subiu, tá ali de boa. Vamos fazer uma pesquisa. Eu vou aqui, Technology. Errado, mas tá tudo bem. A gente vai esperar ali retornar algum resultado. Com o resultado vindo, a gente vai coletar essa informação. Aqui o nome do palestrante e o título da palestra. E a gente vai usar na tela seguinte. Tá? Então a gente vai coletar essa informação. A gente vai clicar no primeiro resultado da pesquisa. E a gente vai esperar nessa tela aqui, esperar essa thumb ser carregada. E validar também se o título da palestra e o palestrante estão sendo exibidos de acordo com o que está na tela de pesquisa. Simples assim. E se vocês repararem bem, tem muito clique ali, né? Então a gente pode já usar essa keyword que a gente acabou de refatorar. Tá lindo, tá show ali, então a gente já consegue usar ela. Mas a gente não tem nenhuma user keyword que faça input de texto, né? Da forma como a gente viu ali, de clicar no elemento, validar se o teclado subiu e escrever alguma coisa. Então, como a gente não tem ela, vamos criar ela aqui agora. O nome dela vai ser Weight Visible and Input Text. Como é uma user keyword de input de texto, então ela vai precisar de dois argumentos. Então a gente vai criar o argumento locator e o argumento text. E a primeira coisa que a gente precisa passar para essa user keyword é que ela precisa esperar o campo de texto, né, ficar exibido na tela para a gente depois fazer o clique e depois fazer ali o input do texto. Só que a gente já tem uma user keyword para isso, que é a Weight Visible and Click Element. Então ela vai esperar o campo ser exibido na tela para depois clicar nela. Show de bola. Depois do clique feito, a gente vai validar se o teclado de fato apareceu. Então, a gente vai usar a keyword isKeyboardShow. Ela vai ser responsável por verificar se
e o teclado de fato apareceu na tela. E por último e não menos importante, a gente vai aí de fato fazer o input do texto. Ele vai precisar do locator e do texto. Então a gente já tem aqui, vou copiar e colar para ser mais rapidinho. Então é isso. Então nossa user keyword para fazer toda a lógica ali de input de texto em um elemento já está pronta e a gente já pode usar ela dentro dos nossos arquivos de Page Object, que a gente vai fazer a criação agora. Se vocês se lembram bem lá do fluxo que eu mostrei para vocês, nós adicionamos mais duas telas, né? A tela de pesquisa, que é essa aqui que está no App Inspector para vocês, e a tela de resultado da pesquisa, que é a próxima tela, né? Depois que a gente fazer a pesquisa. Então a gente precisa inspecionar esses elementos para levar lá para o nosso arquivo de locator e depois usar eles no nosso arquivo de page. Primeiro vamos lá fazer aqui a detecção desses elementos. O único elemento que a gente vai interagir aqui é o elemento de input, o elemento search. Só que a gente tem um problema aqui, olha só. Da forma como o TED foi construído, né? Os widgets aqui eles não estão tão expostos assim a ponto da gente conseguir clicar neles e já cair no nosso elemento. Tá? Se a gente clicar, por exemplo, aqui em cima do search, ele não vai para o search. Então isso é importante a gente sempre estar ligado. Então ele não está indo lá para o search, ele está indo lá para o final do documento, por um widget que está ali flutuando local. Não é ele que a gente quer. O search, ele está dentro desse grande widget aqui dentro. Então tem todos os vídeos, todos esses textos e está incluindo, né, o search. Como é que eu sei disso? Porque ele está aqui, ó. O search está dentro desse grande containerzão aqui, né, que está renderizando a tela. Então a gente vai ter que ir navegando realmente até ele para ver como é que a gente consegue chegar nele. Então bora lá. A gente vai ter que navegar por dentro dessa view aqui e conseguir encontrar o search. Beleza? Então vamos descendo, vamos abrindo aqui cada nó desse e até encontrar. Vamos lá. Nós temos aqui o Discovery Search Container, que é esse carinha daqui, e o Video List, que é esse daqui. Então acredito que o View Group de cima é onde esteja o search, tá lá. Beleza. Mas ainda não é o nosso campo, tá vendo? Ele é um grupo que contém o nosso campo que a gente quer interagir. Então ainda não é esse elemento. Então vamos descer mais um pouquinho. Vamos entrar no nó de baixo. E estamos aqui com ele. Agora sim, nós temos o elemento search. Então assim, é bom lembrar que apesar do App Inspector ele facilitar muito a nossa vida, dando ali pra gente de bandeja os XPaths, os elementos, né, os identificadores dos elementos, ainda assim é bom estar bem atento para que a gente não caia em algumas brincadeirinhas que o App Inspector pode vir fazer com a gente. Então não acredite 100% no que ele está te entregando, a não ser que fique bem claro que nem foi com o vídeo passado, com os elementos que a gente conseguiu coletar. Tá? Quando der uma dúvida, ficar meio dúbio ou ficar meio estranho aquele elemento, então é bom a gente dar uma navegada aqui no App Source, no DOM dessa página, para a gente conseguir encontrar o elemento certo. Então legal, agora está com o elemento selecionado, ele já trouxe aqui para a gente o XPath desse elemento, é o que a gente vai usar para levar lá para o nosso projeto. E o outro elemento que a gente vai ter que capturar são as sugestões, né, do resultado da pesquisa ali que a gente acabou de efetuar. Então eu fiz aqui um Technology e a gente quer pegar esse primeiro carinha aqui, essa primeira sugestão. Vamos clicar nela, vamos ver o que ela vai nos dizer aqui do lado. O XPath que ele está mostrando para a gente aqui, nesse caso aqui, ele está certo. A gente pode, né, simplesmente chegar aqui e pegar esse carinha para utilizar. Mas tem um problema, né? A gente disse, né, lá no início que a gente ia clicar no primeiro item dessas sugestões, né? E não em um específico. Dessa forma aqui, né, com o texto dentro do XPath, Kevin, Kelly, blá 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 blá, a gente só pode clicar nesse cara na nossa automação. Se vier qualquer outro texto, ele quebra. Aqui vale um ponto de atenção, tá? Testes mobile são testes de ponta de pirâmide, certo? Então são testes mais longos, menos testes, porém testes mais longos, mais integrados, que demoram mais para ser executados. Se a gente estivesse lá na empresa TED, provavelmente a gente teria contato não só com a app, mas com o BFF e com todos as outras APIs que fazem parte
do ecossistema do TED. E o resultado da pesquisa do aplicativo provavelmente vem do back-end, vem do BFF e de outra API, né, que traz essas informações para o BFF. Então, o teste para saber se o resultado está de fato correto e a pesquisa está trazendo o resultado correto não é para o mobile, não é para a interface gráfica, e sim para o back-end. Essa lógica não está dentro do app, está dentro do back-end. Então, se tiver de fato ali com uma pirâmide bem estruturada, os nossos testes de mobile não precisam se preocupar com o resultado da pesquisa. Ele tem que clicar de fato ali no primeiro que aparecer para ele e seguir, porque é a lógica que está dentro do aplicativo. Agora, se o resultado tiver de fato errado, é uma solução, é um problema que o teste de back-end tem que cuidar. Então isso não tem que estar na automação. Pode estar no contexto de teste exploratório, de você pegar ali o aplicativo e fazer um teste exploratório com ele. Mas não é algo que tem que estar dentro da automação de teste mobile, beleza? Então voltando para cá para o App Inspector, o que a gente vai fazer, tá? A gente não vai usar esse XPath que está aqui. Esse XPath vai levar a gente para um único lugar. Então se a gente quiser mudar o texto aqui, fazer uma outra pesquisa, a gente vai quebrar o teste, porque a gente não vai encontrar, né, esse carinha aqui. A gente não vai conseguir falar com ele. Então o que a gente vai fazer? A gente, em vez de usar esse elemento, a gente vai usar o elemento de cima aqui. Então, esse ID Touchable. Só que ele não é o único, né? Tem vários aqui. Eu tenho esse aqui de baixo, tem esse aqui também. Tá? Então o próprio App Inspector já diz pra gente, né, que ele tem um índice aqui, um índice 3, que a gente pode usar ele. Vamos ver se ele serve. Vamos copiar ele. Vamos aqui na lupinha. Vamos em XPath, já está aqui. Já tinha pesquisado antes. Se ele trouxer um elemento, tá aqui, ó. Ele está apontando aqui para a gente. Então está certinho, a gente pode usar esse elemento no nosso teste. Só que tem um pequeno porém, né? O texto, lembra que a gente falou que a gente queria ir lá para frente para a gente conseguir coletar o texto desse elemento, né? O que viria junto com ele de texto para a gente fazer a validação na tela seguinte. E esse elemento não carrega texto, certo? Ele não tem um texto com ele. Tá? Então, para isso, a gente vai ter que colocar ali um outro identificador para que ele consiga encontrar não só o Touchable, né, do índice 3, mas que ele consiga navegar para o Typography aqui de baixo, que é o elemento filho dele. Então, para isso, vamos voltar aqui na lupinha, aqui do lado, né, do nosso elemento que a gente acabou de capturar. Vamos colocar aqui também esse trecho, né, que é desse elemento aqui. E com isso, a gente consegue navegar até ele e garantir que a gente continua tendo acesso ao texto. Só que a gente também tem um outro problema aqui para resolver. Aqui a gente já consegue ter acesso ao texto, tá show de bola. Porém, quando a gente faz a navegação para o elemento de baixo, a gente tem que verificar aqui os atributos dele. E ele não é um elemento clicável, está dizendo aqui, ó, clickable false. Então eu não consigo clicar nele para ir para a próxima página. Mas o elemento de cima, né, ele é clicável, eu consigo sim clicar nele. Então eu vou levar dois elementos para lá. Um para pegar o texto desse elemento e o outro só para fazer ali o clique no elemento. Show de bola. Na tela seguinte as coisas estão mais simples, então a gente não vai ter problema ali com a navegação dentro do DOM ou problema com o widgets, aqui está mais tranquilo. Então a gente vai coletar aqui a thumb do vídeo, que é esse elemento, tá show. Vamos pegar o título da palestra, que tá aqui, tem um resource ID, também tá lindão, tá show. E vamos pegar aqui embaixo, ó, aqui embaixo do título, o nome do palestrante, e também tá aqui, tá show também. Vamos levar todos esses elementos lá para o VS Code, para a gente agora criar nossos arquivos de locator e criar os nossos Page Objects. Bom, pessoal, já estou aqui de volta no VS Code e eu já trouxe para cá todos aqueles elementos que a gente capturou lá no App Inspector. Com isso, eu criei dois arquivos novos. Um Result Search Locator, que é esse aqui de cima, que tem todos aqueles elementos naquela estrutura igualzinho que está no vídeo passado. E o Search Locator, também com todos aqueles elementos e com a mesma estrutura. Que estrutura é essa? O nome da página, plataforma e elementos. Tá? No caso aqui, essa plataforma é o Android. De novo, essa explicação do porquê que está criado assim está no vídeo passado, já passou o card, mas o link
tá aqui embaixo na descrição. Com esse arquivo criado, agora a gente precisa importar ele aqui no arquivo base.resource. Então, vamos criar aqui um variables resource locator e o result search locator e outro que vai ser o search locator. Ótimo, agora a gente já pode criar nossos arquivos de page objects. Vou criar dois novos arquivos aqui. Primeiro eu vou chamar de search page.resource e o outro vai ser result search page.resource. Vou colocar aqui embaixo os dois arquivos de locators para a gente conseguir visualizar melhor aquilo que a gente está utilizando de recurso. Então, vou deixar aqui divididinho na tela. A gente vai usar primeiro, né, o search locator. Aqui no search page, vamos importar o arquivo de base e vamos criar também a seção keyword para a gente criar a nossa primeira user keyword, que vai se chamar search video. Ela vai ter um argumento só, que vai ser o search text. E a única keyword que a gente vai utilizar aqui, a única user keyword, na verdade, que vamos utilizar aqui, vai ser aquela que a gente criou, que vai ser await visible and input text. Qual vai ser o localizador dela? Vai ser o search ponto platform name ponto search input. E o texto que a gente vai passar para ela vai vir desse argumento aqui do search text. Legal, então a nossa primeira user keyword já está pronta. Porque lembrando, toda a lógica para fazer o input do texto lá naquele campo de pesquisa está aqui dentro dessa user keyword. A segunda user keyword que a gente vai criar vai ser a select search video. Essa aqui não vai ter nenhum argumento, porque, lembrando, né, ela vai clicar no primeiro item lá daquela lista de sugestões que aparece lá no app. Então aqui é um ponto bem legal aqui de como que a gente pode usar ou não as nossas user keywords ou as library keywords. A gente poderia usar aqui a keyword que a gente criou, que era o await visible and click element, e passar aqui para ele, né, o localizador. Onde eu chegaria aqui, vou copiar daqui de cima para ser mais rápido. E falaria que a gente quer o result search aqui. Ótimo, ele iria clicar lá no elemento. Show de bola. Porém, né, eu preciso, lembra que eu falei com vocês que eu quero também, além de clicar lá, eu quero coletar o texto que está lá dentro para depois fazer a validação na tela seguinte. Então essa keyword aqui não vai me servir. Por quê? Ela não vai me dar o espaço suficiente, né, para eu conseguir coletar aquele texto que eu quero para validar na tela seguinte. Então eu não posso usar ela. Então eu tenho que, de fato, utilizar ali a keyword da app, a library keyword que vem do app. Então aqui a gente vai ter que usar await until element is visible. E, consequentemente, o click element também vai ter que estar separado em outro lugar. Porque aqui no meio a gente vai trazer a lógica para a gente coletar aquele texto. Entendido isso, então agora vamos fazer a coleta do texto. A gente pode usar a keyword chamada getText. O que ela vai fazer? Ela vai pegar um elemento e lá nos atributos dela, se tiver um texto, ela vai coletar e armazenar numa variável. Tá? Então, como ela armazena isso dentro de uma variável, a gente precisa dar o nome dessa variável antes da keyword. Então aqui a gente pode chamar ela de result. E o localizador dela vai ser esse aqui de baixo, o result text. Tá? De novo, vou copiar aqui de cima para ser mais rápido. E só substituir aqui o result text. Só que aqui a gente vai ter um problema. Tá? Lá no app, vocês vão lembrar que ele tem um texto corrido, né? É tudo junto. O nome do palestrante, dos pontos, espaço e o nome da palestra. E não é assim que eu quero, porque lá na página seguinte, né, ele vai
tá dividido essas informações, né? O título vai estar primeiro e logo abaixo vai estar o nome do palestrante. Então, se eu guardar esse texto do jeito que ele vem para mim, quando for tentar fazer a validação, ele não vai servir, vai quebrar o teste. O que a gente vai ter que fazer é pegar essa informação e dividir ela em dois, tá? Então, a gente tem mais ou menos ali uma ideia de como ela é, né? Então, a gente sabe que ela é palestrante, né? Tá aqui, palestrante, 2 pontos, espaço, nome da palestra. Eu quero ter 2 variáveis, uma com só o nome do palestrante e outra só com o nome da palestra. Dessa forma aqui. Então, o que a gente vai fazer é lá no base.resource importar a biblioteca string. Ela é uma built-in, então ela não precisa de instalação, ela já vem junto com o robot. Então é só chamar aqui string e está tudo limpo. Com ela importada, a gente pode utilizar uma keyword chamada split string. Aí vamos dar uma olhada na documentação dela para vocês entenderem melhor. Então o que ela vai fazer? Ela vai separar, né, a string que você passar baseada num separador qualquer que você passar para ela. E aqui a gente dá alguns exemplos, aqui dá aqui um texto explicativo e aqui embaixo a gente dá alguns exemplos. Então, o que ela traz de retorno é um dicionário. Tá? Então a gente pode criar, como a gente vai dividir ele, vou botar daqui para baixo, como a gente vai dividir, né, essa string zona aqui em 2, a gente poderia colocar tudo dentro de um dicionário e depois só fazer ali a pesquisa pelo índice. Mas a gente também pode, né, caso ele, né, tenha, ou a separação também retorne vários, a gente pode já dividir isso em 2 variáveis distintas, ao invés de colocar isso dentro de uma lista. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos passar um separador para ele e quais são as variáveis que vão estar cada uma das separações que a gente for fazer. Se ficou complicado, agora vai ficar um pouquinho mais simples na prática. Bora lá. Qual é a string que a gente vai passar para ele? É o result, que a gente acabou de criar. O separador, tá? A gente pode passar várias coisas aqui para ele, só precisa identificar e quebrar, né? Splitar. Então, o nosso separador vai ser isso aqui, ó, 2 pontos, espaço. Esse é o necessário, essa é a informação necessária para ele entender que ele precisa separar o palestrante do nome da palestra utilizando o 2 pontos, espaço. Então, aqui como separator, a gente vai usar 2 pontos e não é um espaço assim, né? Espaçozinho assim. Tá? A gente vai usar a keyword space. Isso aqui a gente já fala para ele que é de fato um espaço. E lá no início da keyword vamos criar duas novas variáveis. Deixa eu trazer aqui. A gente vai criar um speaker e um title. Então, né, da esquerda para a direita, ele vai pegar o palestrante, vai colocar aqui em speaker e o nome da palestra vai colocar aqui em title. Esses 2 pontos e espaço vai sumir porque ele vai utilizar essa ali como separador para fazer o split. Vamos apagar esses comentários aqui. Só que a gente tem um pequeno porém. Tanto o speaker quanto o title tem escopo local. São variáveis locais que só podem ser utilizadas aqui dentro. Tanto aqui que ele diz aqui, ó, variable, local assign. Então eu só posso utilizá-las aqui dentro dessa keyword. Se eu precisar usar elas em outras, eu não consigo. E é o que eu preciso de fato aqui, né? Eu preciso utilizar ela em outra keyword para fazer a validação na tela seguinte. Então a gente tem que dar um outro escopo para ela. Tá? Então que escopo a gente vai dar? Um escopo de teste. Tá? A gente poderia dar um escopo de switch, um escopo global? Poderia, mas é arriscado dar um escopo muito grande para variáveis, né? Então, um escopo de teste já resolve. Então, para a gente fazer essa alteração de escopo, a gente vai fazer aqui um set test variable para as duas. Então, a gente vai usar set test variable para o result e set test variable para o speaker. Opa, falei errado, ó. O result nada, é para o speak e para o title. Por fim, a gente vai aqui dar um hide keyboard para a gente tirar ali o teclado da tela e vamos clicar no resultado da pesquisa. Agora vamos lá no base.resource
e vamos importar ele para cá. Então, resource page search page. Legal. Vamos agora criar, né, a result search page. Tá aqui. Seção settings, resource, importa o base e vamos criar a keyword. O nome dela vai ser view result search. E ela vai ser bem simplona também, não vai ter muitos mistérios. Tá? Então o que a gente vai precisar fazer? Primeiro, vamos ver aqui deixa eu levantar isso aqui. Show. Vamos ver primeiro o cacheable image. Então, wait until element is visible. Vamos pegar esse carinha e trazer para lá. Result search. Ponto. Platform name. Ponto. Cacheable image. E o próximo passo aqui dessa user keyword é fazer a validação lá do palestrante e do título da palestra. Então, para isso, a gente pode usar a element showed contain text. O que ela vai fazer é fazer a validação de um localizador e ver se o atributo texto dela tem um determinado texto. Então, a gente vai passar para ela aqui os textos que a gente quer fazer a validação. E aqui vai ser o video title, que vai pegar o title lá da outra keyword. E, deixa eu copiar daqui também para ser rapidinho, o video speaker vai ser o speaker, que também está lá na outra. Tá? Então, se a gente der um Ctrl clique aqui, ele vai cair lá na user keyword que a gente criou. Tá aqui, ó. E se a gente der um Ctrl clique aqui no de baixo, uma coisa vai vir para cá. Agora a gente pode criar nosso test case com tudo isso que a gente acabou de criar. Então aqui, já com a nossa suíte aberta, vamos criar um novo cenário chamado realizar pesquisa por vídeo. E a primeira coisa que a gente precisa fazer, né, é chegar até a home. Então a gente pode simplesmente copiar esse daqui e trazer para cá, que tá show, não é? Mais ou menos, não tá show, mais ou menos. Né? A gente ainda tá tendo que escrever muita coisa, né? Então, será que precisa escrever tanta coisa assim? Não sei, acho que não. Então, a gente pode sim melhorar isso daqui, antes da gente terminar de criar o nosso test case. Vamos criar uma outra user keyword. Vamos aqui em custom keyword. Vamos criar uma user keyword aqui. Vamos chamar ela de access TED app without login, que é o que a gente está fazendo, né? A gente está acessando o aplicativo sem fazer o login. E aqui dentro a gente vai trazer todas aquelas keywords. Ótimo. Só que, né, eu também não quero deixar ela presa a essas duas informações aqui. Não presa a um interest e nem a um looking for. Então eu vou colocar aqui dois argumentos. Um interest e outro looking for. E vou substituir aqui. Com isso eu já posso utilizar esse carinha lá. Então, é bem menos coisa pra gente, né, criar aqui. Então, access, até aqui já. Vamos substituir isso aqui por technology. Só que aqui acho que é bom usar, né, o argumento nomeado. Então, technology e professional growth. Tá lindo, tá show. Vamos arrancar tudo isso daqui. E agora sim, a gente pode usar a nossas user keyword. Ah, mas antes, ó, já tinha esquecido de fazer o import também aqui da nosso outro arquivo de page, né? Então, resource page result search page. Agora sim, a gente pode fazer lá a criação da nosso test case. Então, bora lá. A gente já está na home, então, nesse ponto aqui, né? E a gente precisa clicar no botão de pesquisa, né? E a gente não fez, né? Cabeçudo.
bora lá criar isso aqui rapidinho, que é mais fácil, é bem simples, bora lá. Vamos lá no homepage e aqui a gente vai criar uma keyword chamada click in browser. Aí. E aqui a gente vai fazer um wait visible and click element. Então, vamos lá, vamos ser a home ponto. Vamos lembrar aqui qual é o elemento, que é o discover botão. E tá show, tá lá, tá criado agora. Agora sim a gente pode ir lá para nossa suíte. Então já estamos aqui na home. Agora a gente vai dar o clique em browser icon. Ou assim a gente pode seguir com as outras telas. Depois de clicar lá no nosso íconezinho, a gente vai fazer a pesquisa. Então a gente vai lá no search vídeo. E qual vai ser o texto que a gente vai passar aqui para ele? Vou escrever que nem a gente botou lá. Botar lá technology. Só substituir aqui. Technology. Próxima coisa que a gente vai fazer é selecionar o vídeo. Então aqui vai aqui no select search video. E depois view results search. Só que isso aqui, né, já é o suficiente para a gente executar nosso teste. A gente já pode ver se está tudo funcionando bonitão. Antes de executar esse teste, eu vou só definir uma tag específica para ele, para eu conseguir executar esse test case aqui de forma isolada do test case de cima. Tá? Então a gente usa tags e dê aqui o nome C2. Para executar ele, a gente vai usar robot-dlog, igualzinho, normal como estamos fazendo até agora, só que a gente vai adicionar o "-i", que isso aqui é o identificador, né, para a gente passar a tag para o robot. Que tag que é? C2. Ponto no final e Enter. Bora lá. A few moments later. Galera, eu não consegui gravar a execução dessa vez porque topou a minha CPU. Então o OBS junto com o emulador, no momento ali onde eu faço a pesquisa, né, eles usaram tudo que eu tinha de CPU e travou aqui, eu não consegui gravar, né? E vai ser até um case bom para quando a gente for configurar o browser stack, spoiler, né? A gente vê ali o consumo de CPU do app, porque topou o uso de CPU na hora que faz a pesquisa. Um movimento meio estranho ali, eu não tinha percebido isso antes de gravar, mas gravando deu problema, né? Mas lá na frente a gente vê isso. Mas, já que a gente não tem execução, eu trouxe para cá o log para a gente ver o que aconteceu. Então bora lá. Aqui no log a gente vê que o teste falhou. Vamos ver o que houve na hora que ele falhou, tá? Eu já dei uma analisada aqui antes, tá? Ele falhou lá na keyword view result search, mas o erro não foi nele. Tá? O que aconteceu, gente, lá na captura de tela que ele faz sempre quando falha algum teste, né? Ele simplesmente não clicou aqui na nossa opção, né? Ele apareceu, ele não clicou, então ele não conseguiu seguir para a próxima tela, né? E não viu lá a thumb do vídeo. Então vamos lá no VS Code, vamos ver o que a gente consegue fazer para ajustar esse problema e fazer o teste rodar com sucesso dessa vez. O problema que rolou foi nessa tela. Então o que aconteceu? A gente informou ali o Technology na barra de pesquisa, a gente desceu o teclado e depois a gente clicou aqui. Só que eu já dei o clique, vocês não viram, eu já dei o clique aqui. E o aplicativo simplesmente não seguiu, tá? Ele só vai seguir no segundo clique. Então aqui é um problema do próprio aplicativo, tá? Não foi um problema da automação. Se a gente estivesse lá na empresa TED, a gente abriria um bug ali, porque é um problema de fato, né? Ele só está conseguindo ir no segundo clique. Mas como a gente não está lá, então o que a gente vai fazer aqui é simplesmente adicionar mais um clique nesse elemento para a gente conseguir seguir com o fluxo de teste. Vamos lá, vamos seguir pelo mais simples então. Vamos lá na Select Search Video. E daqui mesmo, eu só vou colocar mais um clique element. Só com isso aqui já vai funcionar, porque eu vou clicar 2 vezes ali no elemento e ele vai funcionar de boa. E como não vai ter vídeo, né, vocês não vão conseguir ver a execução no emulador, eu vou colocar aqui um teardown em cada uma das keywords dos arquivos de page. Assim vocês vão conseguir ver a tela, né, no final de cada execução de cada uma dessas keywords. Para fazer isso, eu vou colocar aqui
a configuração de Herdal e o nome da keyword é Capture Page Screenshot, que é da própria API. Tá? Um ponto interessante é que, por padrão, como vocês viram, por padrão, ele sempre tira screenshot quando tem uma falha, mas no sucesso ele não tira, a não ser que a gente peça para ele tirar. Bom, já estou aqui com o arquivo de report aberto, né? O arquivo está indicando aqui que deu sucesso, então foi tudo de boa. Vamos aqui na parte de log e ver aqui como é que foi a execução, vendo a captura de tela de todas as keywords que a gente acabou de fazer. Então bora lá. Primeiro vamos aqui no Access-TED App.Login, que é aquela nova user keyword que a gente criou para encapsular todo o processo de acesso ao aplicativo sem fazer login, né? E ele está dizendo aqui que foi feito com sucesso, e aqui já tem um teardown, vai ficar assim para todas elas. E aqui dentro tem a captura de tela. Beleza, então ele passou por aqui, clicou lá em Let's Go, selecionou um Interest e seguiu. Selecionou também um Looking For e também seguiu. Fez o skip do login normal, como a gente já tinha feito antes, e visualizou a home carregada aqui com sucesso. Show de bola. Próximo passo é você clicar aqui no browser. Então, ele clicou no browser. Só que demorou um pouquinho, né? Ele capturou a tela antes de ir para a próxima tela, mas tudo bem. Vamos ver aqui na próxima tela, que é o sexto vídeo. Então tá aqui. Então ele foi lá e preencheu o campo texto com Technology. Tudo ok até aqui. Aqui ele vai selecionar o vídeo, só que antes de mostrar o screenshot, né, vamos dar uma olhada de como é que ele fez o split, né? Então aqui ele pegou o texto, né, com o nome do palestrante, espaço, o nome da palestra, fez o split, né, com aquele separador que a gente passou para ele, que era um com espaço, e para cada uma dessas variáveis ele colocou ali, né, uma informação. Na primeira, que é speaker, ele colocou o nome do palestrante. Na segunda, que é o title, o nome da palestra. E embaixo ele já fez a mudança de escopo, saiu de um escopo local para um escopo de teste. Depois ele fez o hide keyboard para baixar o teclado e fez aquela pequena gambiarra, né, que a gente fez, né, para fazer o clique no elemento, e olha lá, agora foi clicada com sucesso, né? E por último passo, ele conseguiu lá fazer o acesso à última página do nosso fluxo e fazer também a validação dele, né? Então ele fez aqui a validação com o nome do title que a gente configurou e do speaker também que a gente fez a configuração. Então aqui, ó, ele contém o nome do title e o nome do speaker. Tudo show, tudo certo. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo a gente conseguiu criar novos recursos. Passamos por alguns probleminhas com a nossa execução, mas logo em seguida a gente já fez ali a correção, analisando o que está acontecendo dentro do aplicativo, né? Nesse caso aqui, como eu disse, né, se a gente estivesse lá na empresa que desenvolveu o TED, a gente abriria um bug para eles, porque é um problema realmente de comportamento do aplicativo e não do teste, porque está precisando fazer 2 cliques ali no elemento que faz a rota para a página seguinte. Mas ainda assim, fazendo aquela gambiarrazinha marota que a gente fez, a gente conseguiu finalizar o fluxo e deixar tudo ok. Então é isso, galera. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado a você. E não se esquece, se ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal, dá o seu joinha que ajuda demais aqui a Robot Curso. Comenta aqui no chat live ou no comentário normal do YouTube pra gente trocar aquela ideia. E também deixei mais 2 vídeos aqui do lado para você continuar aprendendo mais sobre o Robot Framework e o Appium. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!